Não sei. Bora. Ai, meu Deus do céu, hein? Remo. Torcedor, você ainda pode ter o seu lugar na grande festa de amanhã. Porque Festa já? Claro. Que isso? Maraia? Acabou já, o Atlético nem precisa. O Atlético nem... Quando você volta pra casa, depois de muito tempo ausente, você não fica feliz? Você não quer fazer disso uma festa? Vai ser uma festa então amanhã no Bainão. Olha, eu vou deixar meu palpite Eu ia deixar meu palpite pro final, mas eu acho que amanhã, meu amigo... Amanhã o Leão passa Ser um por amasso. cima. Um amasso do Não Remo digo pra amasso, cima. mas o Remo tem. Ele passa por cima, mas não é amasso. Não, é só pra fazer o enxame. Tá. Acho que o Remo vence amanhã, mas eu vou falar mais do meu palpite pro final do programa, tá? Tá bom. O Remo abriu ainda há pouco pela manhã um novo lote de ingressos. Acredito eu que seja os ingressos que estavam nas mãos dos sócios, a galera que não fez o check-in, não confirmou a ida pro jogo. Esses ingressos eles vão normalmente, quando acontece isso, para venda geral. Isso. Então, temos ingressos a R$80, tanto na 25 quanto na Almirante, para o torcedor comprar e garantir aí o seu lugar. O Michel, Anderson e Matheus Pauxis. Não tem dúvida que esse ingresso vai acabar, acho que até o final da manhã de hoje, né? E só um ponto que eu vi muita gente reclamando, eu achei meio salgado também, a taxa é 10%, então no final das contas o ingresso sai R$88 pro torcedor, da inteira, né, e a meia sai 44. O do Paysandu parece que não tem taxa, né? Como eles mudaram o sistema lá. Porque o Paysandu vende diretamente, o Paysandu vende no próprio site, não tem intermediário no Paysandu, então não precisa ter um pouco taxa. salgado, é um mas isso avanço não... que a diretoria do Remo precisa ter, então baixa o preço do ingresso, põe Considerando, né? considerando a taxa, poxa. O torcedor já sofre tanto. E mesmo assim, vai lotar. Lembrando que o Abner trouxe a informação que é menos de 13 mil liberados, né? Pelas forças de segurança. Então, 12 mil e mais um trocado. Vai ser uma festa da torcida amanhã no Baenão. Então e o torcedor você concorda comigo? Vai ser uma festa da torcida. Pois E o torcedor quer que essa festa Festa, termine meu com amigo. vitória do Clube do Remo. Você pegou ele agora. Com vitória do Clube do Remo. Você já disse que já é uma festa. Não, é festa do mesmo jeito, depende, só não falei qual tipo de festa. Vai Mas depois eu começar revelei. com Vai festa. começar com festa. O torcedor espera que termine E com a festa gente também. espera que termine com festa. E o Remo ele vai enfrentar um Atlético Goianiense que... A gente tem até um Rafael Lacerda pra ouvir daqui a pouquinho. A galera achou meio polêmica a fala dele. Cara, quando é aqui, uma choradeira do caramba, por exemplo, Michel falar que o Remo é o favorito no Repá. A galera, meu Deus, Michel, não sei o quê. Aí o cara falar que o Remo pensa em acesso como se o Remo fosse soberbo ou algo do tipo, pensa ou não pensa em acesso? Pensa. É só ver onde tá o Atlético Goianiense e ver onde tá o Remo na tabela. Não, então, o ponto é esse. Ele falou que é verdade. Se o Remo não pensa em acesso, então ele estaria mentindo. Mas o Remo pensa em acesso. Mas é mais um tempero que acabam colocando nessa partida. E o Remo, que pensa em acesso sim, para subir tem que voltar a ganhar em casa, cara. Com o Antônio Oliveira são 28% de aproveitamento. 28,5% para ser justo com o Antônio Oliveira. De aproveitamento em Belém. Isso é aproveitamento de Z4. Isso é aproveitamento de gente que vai cair. E isso é aproveitamento dentro de casa. Então, se ele não melhorar esse aproveitamento dentro de casa, o Remo não vai subir. Remo tem que manter o que ele faz fora. Às vezes joga mal e arranca um ponto. E começar a ganhar dentro de casa. E para mim, para começar a ganhar, tu sendo um pouco mais regular dentro de casa em termos de desempenho. Irregular para cima. Por exemplo, minha impressão. Se o Remo jogar perto do que ele jogou contra o Criciúma, contra o Atlético, a tendência é que ele ganhe. Porque o Remo contra o Criciúma sofreu pouquíssimo defensivamente. Marcelo Rangel quase não apareceu contra o Criciúma. E criou oportunidades de gol. Pelo menos 3 chances claras de gol o Remo criou contra o Criciúma, mas acabou não fazendo. Então, se manter aquele desempenho, a chance do Remo ganhar o Atlético e aí sim ter a festa completa é maior. É isso aí. Ô Michel, vamos falar desse jogo, aproveitar já, entrar nesse assunto logo do jogo contra o Atlético Goianiense, porque a gente vai ouvir tanto o Rafael Lacerda. Bacana foi a declaração do presidente do Atlético, que eles têm um jogador novo lá de 19 anos, e o presidente falou que o começo dele lembra o Neymar.
Aí, os caras tem um cara que parece com o Neymar no time. Eu fico até com medo agora. Mas enfim, Michel e Mataus, Remo volta a jogar com a torcida no Evandro Almeida depois de mais de um ano. O último jogo foi no meio do ano passado contra o Ferroviário, 2-1 pro Remo, vitória pela Série C do Campeonato Brasileiro. Depois, nos jogos seguintes, o Remo passou a mandar os jogos no Mangueirão. E será que pode ser um fator mesmo importante essa volta pro Bainão, amigos? Tem que ser. Tem que ser. A gente sempre fala de fato novo, né? De fazer algo diferente e de repente ir para o Bainão, mesmo sem querer ir, porque financeiramente acredito que jogar no Mangueirão seja melhor, né? Nessa reta final. E o gramado também, né? Seja melhor, os jogadores prefiram. Mas pode ser que essa pressão jogue a favor e cabe aos jogadores que façam, eles têm que fazer que essa pressão sirva a favor deles, né? Então, agora a gente... o Marcos Braz foi muito feliz, né? Agora a gente vai ver quem é quem. Você falou de trégua, Michel. Não sei tu ir pra cima dos caras. Pra cima. E acredito que o clima vai te proporcionar isso e naturalmente o Remo vai para esse abafo inicial. Contra o Criciúma ele já foi, inclusive. Pois no Mangueirão já faz isso, o problema é a sequência do jogo. É o meio do caminho. É o meio do caminho do jogo que, por vezes, o Remo não mantém, né? Às vezes por vezes não, o Remo não mantém praticamente jogo nenhum. E aí vai entrar, né? Não mantém, eu não acredito que seja questão física, porque troca 5. Se troca 5, entram 5 descansados. Então, se 5 que entram às vezes são... Então, eu não sei... o treinador diz que não manda baixar. Os jogadores que têm que ter a mentalidade de seguir fazendo o que é para fazer e abafando. Eu entendo que Série B é difícil, que às vezes você joga para uma bola, que o negócio mesmo é ganhar na marra e fazer 3 pontos. Eu entendo tudo isso. Mas acredito que no Bainão, essa intensidade ela vai ser maior. Porque você sente mais... Cara, eu já dei esse relato algumas vezes. É impressionante fazer jogo no Bainão. Lotado. Você se emociona? Sim, por diversas vezes sim. O jogo que mais me impactou foi o da Copa do Brasil, que foi à noite. Qual deles? Contra o... São Luís? Acho que foi São Luís ou foi Brasil de Pelotas. Acho que foi São Luís. Acho que foi São Luís. Jogo do CT. Foi São Luís, Cara, aquele jogo me impactou muito e eu não esqueço... Foi em 23, não foi? Acho que foi 23. Eu fiz esse jogo pela Liberal e esse jogo me impactou muito. O estádio estava entupido, o Remo fez uma festa imensa, a torcida do Remo. E por diversas vezes eu me arrepiei à beira do gramado porque, cara, a pressão estava tão forte e os caras do São Luís falaram assim, caraca, que negócio bonito. Eles estavam impressionados de ver como que a nossa torcida é fervorosa, assim, sabe? Então, jogar lá é diferente. Agora, você tem que usar isso a favor. Você tem que se empolgar, né? Então, espero que os jogadores entrem com esse pensamento e que a torcida também dê essa trégua. Porque é preciso dar essa trégua para o Antônio Oliveira, para o elenco, para todo mundo, porque tá muito perto, cara, tá muito perto. Eu não sei se a gente vai ter uma outra oportunidade, talvez tenha, torço para que a gente fique brigando que não seja todo. 10 anos depois, né? Porque Exatamente. A última foi em 2015. Eu espero que comece a ser rotina, mas é muito próximo de um objetivo que a gente tenta há 20 anos. Se a gente acha que nossos clubes merecem estar na Série A, o momento de apoiar é agora. O momento de todo mundo ir para o mesmo lado é agora. Então, que a torcida vá e dê essa trégua, apoie. Eu não quero ensinar ninguém a torcer, cada um faz o que quer da sua vida, mas é muito mais fácil jogar com alguém apoiando do que com alguém vaiando, né? Isso para todas as áreas da vida. É muito mais fácil você trabalhar com alguém te apoiando do que com alguém te criticando, buzinando no teu ouvido o tempo todo. Então, espero que isso aconteça. Naquele jogo de 23, os gols foram do Ícaro de pênalti e o Moisés fez contra pro São Luís. Vamos ouvir o Marcelo Rangel falando justamente sobre isso, meus amigos, sobre
jogar no Bainão, porque tem atletas que ainda não tiveram essa oportunidade, né? De jogar no Bainão, ainda mais o estádio lotado. No time titular, somente o Rangel, quem mais? O Jaderson, Pavani e Sávio. E sendo que o Pavani não vai estar também. Pode não estar. Eu acho muito difícil o Pavani estar. O Remo não vai divulgar, mas as informações que eu tive é que o Pavani não deve jogar nem o Cantígio. Agora pela manhã que eles iam ter a definição final, mas a tendência é que não, né, cara? E de certa maneira não precisa forçar. Pois é, mas vai ser uma experiência nova para muitos jogadores. E o Marcelo Rangel, um dos remanescentes dos últimos anos do Clube do Remo, falou sobre isso. Vamos ouvir. Tive a oportunidade de jogar várias vezes aqui, né, dentro do Baianão, e aqui dentro é um caldeirão. E essa conversa interna realmente ela existe, né? Principalmente os jogadores novos que nunca atuaram, né, num jogo oficial aqui dentro. Se eu não me engano, teve um jogo esse ano aqui, mais com portões fechados, né? E agora vai ser aí a retomada, né, a nossa casa, com o nosso torcedor. E existe sim, a gente fala, aqui dentro é um caldeirão, aqui dentro a gente tem que tornar um ambiente muito forte contra o adversário, né? E eu tenho certeza que isso vai acontecer no sábado. A gente vai enfrentar também, claro, uma grande equipe do outro lado, que deve ser respeitada, mas dentro da nossa casa, com o nosso torcedor, no ambiente que é criado aqui dentro do Baianão, eu tenho certeza que nós vamos muito forte em busca da vitória. E todos os nossos companheiros, né, aqueles que não jogaram aqui, estão ansiosos para jogar e conhecer esse novo ambiente. E tomara aí que a gente possa fazer uma grande partida, conseguir a vitória e quem sabe aí, né, tem vários outros jogos ainda dentro de casa, a gente poder atuar novamente aqui dentro do Baianão com muita força. Tá aí, meus amigos, esse é o Marcelo Rangel falando que isso já virou tópico de discussão entre os jogadores durante a semana. E até um ponto, a gente viu até o Remo voltar a treinar lá recentemente, mas o gramado do Bainão, o Remo ficou de fora um tempo justamente para dar uma melhorada lá, né? Quando o Remo faz uma sequência de treinamentos no Mangueirão e tudo mais, e isso não vai ser problema nenhum para os jogadores. E o outro ponto é que o Marcelo Rangel especificamente, porque talvez o Jaderson também, mas o Marcelo, como ele chega naquele momento de crise no gol do Remo, que tiram o Vinícius e colocam o Marcelo Rangel, acho que essa é a definição. O Rangel ele já chegou com a torcida com uma carga negativa muito grande. O torcedor hoje ama o Marcelo Rangel, muito merecidamente, inclusive, mas o torcedor lembra que lá no início ele pegava um pouco no pé do Marcelo Rangel. Então o Marcelo Rangel viveu o Remo no Baianão com a torcida contra. O Marcelo Rangel viveu o Remo no Baianão com a torcida pressionando pra caramba. E o Marcelo Rangel viveu o Remo no Baianão com a torcida a favor, empurrando o time para a vitória. Então ele talvez mais do que os outros, ele sabe muito bem o 8 e 80 de jogar no Baianão. Ele sabe muito bem a característica de jogo da equipe dentro do estádio do Clube do Remo. Então é um cara que de fato, até mesmo diferente do Sávio, diferente do Jaderson e do Pavani, é um cara que sabe completamente o que vai ser quando... Ele vai sentir quando a torcida já estiver pegando no pé ou quando a torcida continuar empurrando o time até o final. E eu acho que isso vai valer muito para ele passar para os jogadores essa sensação, esse sentimento, porque ele sabe mais do que ninguém como conquistar a torcida do Remo. Vamos ouvir o Marcelo Rangel de novo, senhores, porque, repito, o Michel falou sobre trégua aqui, sobre, nesse momento, haver um apoio. Acredito, até adiciono mais aqui, não sei se você vai concordar, Michel. Um apoio meio que, quase que incondicional. Isso. Para essa partida. Cara, são decisões em casa. E o Remo precisa voltar a vencer, como disse o Mataus. Porque o Remo precisa de uma arrancada. E o Marcelo Rangel falou que agora é a hora. Vamos ver. O que me deixa tranquilo em relação aos jogos que faltam, em relação às vitórias que a gente precisa, é que o nosso elenco ele é totalmente capaz de buscar essas vitórias e até fazer um número maior do que é preciso, né? Isso eu tenho certeza absoluta que nosso grupo é muito capaz de buscar esses pontos, né? Claro que você pode falar, mas a equipe não teve, por exemplo, 3 vitórias seguidas dentro do campeonato, mas eu acredito muito friamente que a gente vai conseguir essas vitórias no momento certo, na hora certa, e essa hora é agora. Essa hora chegou, é preciso dessa arrancada. E o que me deixa tranquilo no dia a dia, vendo o trabalho que está sendo realizado, é que a gente tem totais condições e potencial para que isso aconteça, né?
outras equipes tiveram essa sequência e nós ainda não, mas eu acredito que nesse momento da competição é o momento ideal para que isso aconteça, que as vitórias venham consecutivas, né? E a gente possa buscar o nosso objetivo, que é o acesso à Série A. Tá aí o Marcelo Rangel, senhores. Agora é hora da arrancada. Vamos falar, até porque muita gente colou, né? Também, como por exemplo o Atlético Paranaense, o Remo vai ter muitos confrontos diretos daqui até o final do campeonato. E tem um detalhe. Assim como o Remo vai ter confrontos diretos, o Paysandu vai ter vários confrontos contra concorrentes diretos do clube do Remo ao longo do caminho. Então o Paysandu ainda pode ajudar o Leão, complicando a vida, a começar pelo Goiás nesse final de semana. Vamos fazer um intervalo rápido aqui no rádio, tá? A gente continua a resenhar aqui no YouTube. A gente deu 11 horas agora, a gente precisa pagar o intervalo. Tá. Então, 98.9, pausa rápida, um minutinho só, já a gente volta, continuamos aqui no YouTube. Fala, Michel. Não, aqui que o nosso amigo Fainer Rodrigues, ele pediu pro Gabrielzinho mostrar aqui, só para comprovar. Mandou para quem? O que, meu amigo? Ele mandou aqui, ó, 3,79 no meu Pix aqui. Ele mandou no seu Pix. Ele mandou no meu Pix. No seu Pix. Então você mostra lá o Gabriel Tizinho. E ele escreveu aqui, para ajudar na fralda pro João Vanderlei. Então... Precisando de fralda? Não, meu amigo. Eu vou... Não precisando de nada. E outra, ele manda pro Michel. Você manda seu... Mim... Não, vou mandar agora. Eu vou devolver, né? R$3,79. Dê R$4 pelo menos, né, Michel? Arredonde pra cima isso aí. Isso é pra ajudar em que fralda? Fralda de formiga? Tá usando porque fralda? Eu acho que você tá precisando. Tá liso, Fainer. Coloque seu Pix aí. Tá liso, Fainer. Coloque seu Pix aí, por favor. Era melhor não ajudar, João? Não dá pra nada, pô. Não dá nem pra comprar um chiclete. Mas já ajuda. Pelo menos uma fralda tu compra. Uma tu vai comprar. Uma? Meu amigo, você é pai, você sabe quanto custa uma fralda. Tu é doida. A gente desfraudou a Eva. O mais cedo possível. Tem uns 2 meses. Cara, é uma alegria lá em casa. Só tá mijando agora no colchão agora quando ela dorme. Põe seu Pix aí, por favor. Pra quê? Pra eu lhe dar o dinheiro que o rapaz mandou. Ele falou que ele não quer dinheiro de liso. Não, o cara deu de coração. Qualquer ajuda é válida. Ô, Fainer, sabe quanto é uma fralda, Fainer? Já tá estudando? Cara, você já tá pesquisando? Em outros tempos já. Eu confesso. Em outros tempos já pesquisei quanto é uma fralda. Mas, enfim. Coloque seu Pix aí. A chave, né? A chave, Pix. Deixa eu colocar aqui a chave. Fala aí alguma coisa, Michel. Não, porque eu acho legal isso. Como o Abner disse, somos uma família. Inclusive nossos jujubas aí do chat, né? Porque... Inclusive estão pedindo seu Pix, João Vanderlei. Estão sensíveis à causa, né? Preocupados com você, para você ver o quanto que você tem um carinho do chat. Meu Deus, R$1.000 não! João nem tem. Vanderlei. Viu que nem tem. Voltamos no rádio. Pera aí. Isso aqui tem, ó. Isso aí tem. Ó, vou fazer esse Pix aqui, ó. Será que a câmera pega? Não. Pega, ó. O cara te mandou R$3. O cara te mandou R$3. Eu faço ou não faço esse Pix aqui? O cara mandou 3, João. Deixa eu fazer aqui. Estamos de volta no rádio, galera. Acho que tá certo aqui, né? Tá bom. Ele te ganhou R$1. Já levou R$1. Ele tá precisando mesmo. Pra não... Vai perder R$1 ainda pra não fazer mais graça. Então é isso, meus amigos. Estamos de volta no rádio 98.9, esse é o Liberal Mais Esporte. Comigo, João Vanderlei, também com o Matheus Paul X e também com o Michel Anderson. Vamos começar a desenhar aqui o time do Remo, senhores? Quer ouvir o Lacerda? Daqui a pouco. Cara, o time do Remo, eu vi que o Regis poderia, quem sabe, ser titular a começar pelos prováveis desfalques. O Michel ainda atualizou o Pavani. Pavani e Cantillo, hoje eles passariam por um novo teste, deve estar passando agora, mas assim como o Michel, primeiro, opinião, pra mim não precisa forçar. Se os caras não estão 100%, não precisa forçar. Achismo, dá pra montar um time do Remo sem os dois, mas a informação é que eles passariam por o teste para saber se eles podem jogar. Diante disso, com o retorno do Caio Vinícius, que volta de suspensão, Caio Vinícius é titular, Jaderson deve ser o outro meio-campista, e eu ouvi uma informação de que o Regis poderia ser titular, mas eu não sei. O Michel já falou antes que ele pode ser,
E ele tem capacidade física para ser. Tem. O Regis. Agora, se ele vai ser ou não, depende aí do Antônio Oliveira. E uma outra informação é que perguntaram sobre o grego, Panagiotis taxista, como diz o torcedor. Ele pode jogar 45 minutos. Agora, se ele vai ou não, é opção do Antônio Oliveira. Eu acho que ele vai ser uma opção ali no segundo tempo. Se o jogo tiver amarrado, vão colocar o cara ali pra... Principalmente se o Remo não estiver conseguindo criar. Eu já penso diferente, Xinga. O cara vai entrar. Não, ele vai entrar. Contrataram... Mano, põe pra jogar, mano. Contrataram Contrataram o europeu. Contrataram o cara pra resolver. Um cara assim... fora da curva, né? Acima da divisão, falaram assim, toma aí, Antônio. Se ele não usar, amigo, com uma perna o cara tem que jogar. Tem que botar pra jogar, mano. Botar pra jogar. Você acha que ele vai de faltam titular? 12 jogos. Vai jogar quando? Nas últimas 5 rodadas, que talvez não precise mais? Então, tem que botar agora, pô. Põe pra jogar. Eu acredito que ele vai tirar o Jaderson no meio do jogo e colocar o Pana. Eu já não sei o que ele vai fazer, mas eu vejo ele entrando como... Eu gostaria de ver ele entrando como camisa 10. Ali, 2 volantes e um camisa 10. Cara. Eu acho que, sinceramente, ele veio pra isso. E o Jaderson, acredito que tá jogando de 8, né? É. Eu acredito que ele vai usar de 10. E o Jaderson está na posição que ele mais gosta, está na posição que ele melhor jogou. Não, porque já tô vendo gente colocar a culpa no Antônio, que o Jaderson está jogando mal. Não, gente, o Jaderson está jogando abaixo do que ele já jogou, mas lembrando, primeiro, que o nível subiu, então não dá pra gente pensar no Jaderson da Série C, que arrebentava, carregava o jogo sozinho. E o Jaderson, querendo ou não, ainda tá tentando se recuperar, pô. Ele perdeu muito tempo ali com o problema. Mandar um abraço pro meu amigo Jonathan Primo, que tá ouvindo a gente também. Agora, a questão do Jaderson, além de tudo isso, você tem que botar na conta a sequência de jogos, sim, né? Porque é impossível você manter a regularidade na Série B. Todos os jogadores oscilam e o Jaderson não é diferente. E o problema que ele teve, cara. Você não pode deixar de lado esse problema. Vai viver com esse problema aí. Cara, mas tem que dar um desconto. Não tem como. Tem que dar um desconto. Agora, ainda assim, acho que ele tem entregado ok. Olha, o amigo Magno Fernandes publicou ainda há pouco aqui na rede social dele, no final do Twitter, o provável Remo, tá? Segundo ele, quem deve jogar: Marcelo Rangel no gol, Nathan Santos na direita, zaga Reinaldo e Klaus e o Sávio na esquerda. Meio de campo com Caio Vinícius, Jaderson e Regis. E na frente, Marrone, Pedro Rocha e João Pedro. E aí, meus amigos, o que vocês acham desse time aí? Gostei. Minha única dúvida é o Regis. Botaria quem? O Regis tá entrando mal faz 1 mês e meio, pelo menos. Mas aí é que tá um negócio novo. O Regis entrando do banco de reservas. Sim, descansado, pegando saindo, os caras. Mas é outro jogo. É outro jogo. Mas é outro jogo, o acerto do time é diferente. Quero ver como é que ele vai reagir como titular. Uma coisa é você botar o cara faltando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Tem jogo que ele já entrou faltando 25, 30 não, e não... Mas é outro jogo, é outra Eu comparo situação. O Regis que entrava lá no início, quando ele chega, e entrava e mudava o time pra bem, e o Regis que está entrando agora e não mudando o time quando precisa. Cara, eu comparo o Regis com o que ele já fazia antes. Eu gostei. Claro, como titular ele pode apresentar algo diferente. Mas se a gente for pegar o recorte recente do Regis, o Regis merecia ser muito mais titular 1 mês, 2 meses atrás do que agora, por exemplo. Entendi. Mas acredito eu que por ele... O que eu penso que ele está pensando? Jogo no Baianão, os caras vão baixar muito a linha, vai ficar muito apertado, precisa de um cara inteligente para poder achar esse passe. Vou botar o Regis, porque o Regis vai ficar ali, vai achar esse passe, vai conseguir distribuir o jogo de uma forma melhor. Acredito eu que ele está pensando... Se ele for com o Regis, acredito que ele está pensando dessa forma. Então esse é o provável time do Remo, senhores. A gente vai trazer mais informações ao longo do dia sobre isso. Eu não sei se vocês lembram, cara. Aquele treinador que saiu do Botafogo, que o Remo tirou do Botafogo da Paraíba, é o Eudes Pedro? Gerson Guzmão. Não, isso, Gerson Guzmão. Foi ruim para os 3. Esse cara veio numa draga.
E ele olhava pro campo, ele olhava pro banco de reserva dele quando o time tava na pior e tinha uma depressão. Pior foi o Fábio Bates que demitiu ele ao vivo na rádio. Cara, hoje o técnico que o Remo tem olha pro banco e vê qualidade. Vê muita qualidade. Quem tá preocupado é o Atlético Goianiense. Hoje o Atlético Goianiense na tabela está lutando, convenhamos, né, senhores, ali na meiota da tabela, mas está a 7 pontos, na verdade a 8 pontos da zona do rebaixamento. Se bem que 35 para 41, ele está mais perto do G4. Mas uma derrota para o Remo pode fazer essa luta do Atlético Goianiense ser contra o rebaixamento daqui para frente, né? E o Lacerda falou, e na verdade ele foi perguntado, né, sobre as ambições do clube do Remo e tal, e vamos ouvir aí o que ele disse na coletiva de imprensa lá em Goiânia. O nosso adversário, ele fala muito em acesso. Eu falei sobre isso, o Remo, né? Eu falei sobre isso na minha coletiva pré-jogo. Aqui no Atlético, em momento algum, a gente fica falando de acesso, e eu disse que tem times que estão com 2 pontos a mais que nós, 3 pontos a mais que nós, e só falam em acesso. Nós estamos com o pezinho no chão, a gente quer ir jogo a jogo. Se a gente vencer lá em Belém, a gente fica a 1 ponto do Remo. A gente tem que rever de novo o jogo do Remo para ver qual é a melhor estratégia pra gente. Resultado que nos interessa em Belém é a vitória. Então a gente vai precisar atacar o Remo, mas também ter muita humildade de marcar o Remo, porque vem fazendo uma grande campanha. Tá aí, Mataus. Quem reclama, eu acho que é mais choro e achar alguma coisa do que... Reclama de quê? Que ele falou isso. Que o Remo pensa em acesso. Oxe, eu não penso. Esse é meu ponto. Tem gente com raiva que ele falou que o Remo pensa em acesso. Tem gente que tem gente que ficou com raiva lá em Goiânia. Aqui em Belém, a galera... Mas ficou com raiva por quê, gente? Não sei. Mas tu diz a galera na internet torcedor. Não, do que eu vi algumas reações, por exemplo, dizendo, tá dizendo que o Remo é soberbo e tudo mais. Cara, talvez ele até pense isso, não sei, não tô pensando na cabeça do cara. Mas o pensamento do Remo não é em acesso? Poxa, quem tá a 6 pontos da zona de acesso, como é que não vai pensar em acesso? Vai pensar em rebaixamento? O Samuel diz que a fala dele foi em tom de deboche. Cara, mas o pensamento é esse. Assim, talvez quando ele fala assim, se a gente vencer, a gente fica a 2 pontos. Eu acho que o ponto dele foi que, se o Remo pensa em acesso, o Atlético pode pensar também. Pelo que eu entendi disso, do assunto dele. Peraí, o Remo tá a quantos pontos do G4? Hoje 2. 2 pontos. E eles estão a 5 do Remo. Eles estão a 4. Me confirma aí, João. Quantos pontos? Será que ele falou que 6. Eles estão a 6 do Remo? Não, 6 do G4. A 6 do G4. E a 4 do Remo. Se vence o Remo, vai pensar em acesso. Acredito eu que ele não quer levar a pressão de que o Atlético tem que brigar pelo acesso. Mas ao mesmo tempo não quer jogar pra baixo. Não quer jogar pra baixo. Cara, normal. O Daniel fala que o Lacerda quis tirar o peso do jogo em cima deles e colocar no Remo. Mas o peso é tudo do Remo, basicamente, cara. O peso cara. é do Remo, gente. Se o Atlético perder pro Remo, o que vai... É anormal? É absurdo? Não. Então, a gente tem que parar dessa... Isso é uma coisa que me incomoda muito. A gente reclama muito. Somos humildes. A gente que eu falo futebol paraense. Somos humildes. Somos coitados. Não pode ter soberba. Tem que usar sandália, não sei o que e tudo mais. Cara, aí quando existe a realidade de que o Remo é o favorito do jogo e o cara lá tá dizendo que o Remo pensa em acesso, ele não tá mentindo, cara. Ele pode estar querendo tirar o peso dele. O que estava em cima dele talvez seja de 3% lá. Porque o peso todo desse jogo basicamente é do Remo. Gente, o peso é do Remo. O Remo tem que ir lá e vencer o jogo. Eu já falei de novo, já deu errado uma vez, mas o Remo tem que ir lá e vencer o jogo, porque se ele quer o acesso, se o Remo quer o acesso, ele tem que ir lá e vencer o jogo.